Bom, sobre a administração da Igreja Assembleia de Deus, você tem aqui então a secretaria e as finanças. Pronto. Agora as finanças a gente sabe que majoritariamente são os homens mesmo, a questão do dinheiro. Pessoa que tem que ter toda a transparência possível, porque se você precisa de uma secretária ou de um secretário que guarde os segredos da igreja, você precisa de alguém que guarde o tesouro da igreja, o patrimônio da igreja, mesmo porque o dinheiro ele é recolhido de irmãos que são todos assalariados, é tudo gente pobre, né? A igreja ela tem 98% é tudo pobre, tudo trabalhador. Se você tiver 2% de magnata aí, não são eles que sustentam a igreja. O tesoureiro, no caso, ele é aquela pessoa idônea que tem um bom testemunho diante de toda a igreja e que não se recusa a fazer a prestação de contas, culto a culto. Ele precisa ter essa organização. Tudo planilhado, tudo documentado, 2, 3 vias. Geralmente se trabalha em primeiro e segundo tesoureiros, lado a lado, e essas pessoas elas são nomeadas pelo pastor. O pastor nomeia, não é a igreja que escolhe. Tem que ser uma pessoa de confiança do pastor. Já se levantou uma questão ética dizendo, mas será que o pastor ele não escolhe alguém que surrupia? Se você tem um pastor que você desconfia que surrupia, não pode ser o teu pastor. Ponto principal é que esse pastor aí, ele não surrupia, ele não mete a mão no dinheiro. Você vai ter aí uma pequena porcentagem, tá? É muito pequena mesmo, de gente que desvia dinheiro. Mas é pequena porcentagem, porque se tem uma coisa que as Assembleias de Deus tomam conta, é da sua tesouraria, mas toma conta mesmo. E está vindo aí a máquina de cartão de crédito para todas as igrejas das Assembleias de Deus do Brasil inteiro. Eles não veem a hora de implantar tudo isso daí. Vai continuar recolhendo a oferta ali em dinheiro mesmo, tá bem? Mas vai diminuir muito esse negócio aí, muito. Por quê? Porque a máquina vai ser depositada diretamente na conta da sede. E o pastor e o tesoureiro vão ser prestadores de conta. E lógico, o recurso vai para a sede e retorna para a congregação. Esse é o triângulo, tá bem? É nesse triângulo, sai da membresia, vem para a sede e da sede um retorno para a congregação, um percentual. Hoje ainda tem um pouquinho mais de liberdade para os pastores locais chegarem lá e falarem, uma lâmpada, não sei o que. Mesmo assim, tem que prestar conta. Prestar conta com a promissória da mão, nota fiscal, sabe? Alguém assinou uma conta de luz, tem que prestar conta disso aí. E é excelente que aconteça esse rigor inteiro, tá? Esse rigor todo, tem que acontecer esse rigor e ainda não é exagero. Não é exagero porque a gente sabe que o nosso Senhor foi vendido por 30 moedinhas. Então, qualquer 30 moedinhas está valendo aí. Por isso, já que as Assembleias de Deus têm essa ética, que o pastor é uma pessoa que ele tem uma participação, uma ajuda de custo, uma premenda, né? Ele é assistido lá, mas é uma ajuda de custo mesmo, a não ser que ele vai crescendo no ministério. Que ele é um homem assalariado, que ele trabalha para sustentar a sua família, que ele é um voluntário. Portanto, se a Assembleia de Deus ela já dá esse formato, é assim que eu tenho que saber. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, esse é o formato. Alguns pastores, eles realmente têm o olho vivo para essa questão aí e falam o seguinte, eu vou gastar um dia inteiro aqui com a contabilidade da igreja antes do meu tesoureiro chegar lá na sede, porque se ele errar, quem erra não é ele, sou eu. Porque na reunião de pastores presidentes com os pastores locais, a conversa é mais ou menos o seguinte, o que você está fazendo lá? Eu te dei 2 tartarugas para você tomar conta. Uma fugiu e a outra está grávida. O que você está fazendo lá, irmão? Você não está vendo? A linguagem lá não é poética, tá bem? Não é romântica. Você sai de lá quase desviado. Muito ruim. Mas por quê? Porque alguém errou. Alguém errou. Então o critério, quando a gente está falando de administração da igreja, administração. E se tem um canto que o diabo entra é pelo dinheiro. Tamanduá, né? Aí o outro mês você compensou, parece que entrou uma oferta a mais, aí não melhorou. Não, é isso mesmo. E precisa ser assim, porque vai que elogia e você gosta. Então não se elogia, porque se elogiar você tem que elogiar outro irmão, e o outro irmão pode não ser tão competente quanto você. Então
Eles batem uma régua mesmo, sabe, uma bitola e falam, a medida é essa daqui. Ou você chega ou eu te estico até aqui. Se você passar um pouquinho, eu corto. Mas é isso aqui, ó. Portanto, o tesoureiro ele é escolhido pelo pastor, presta conta para o pastor, e o pastor separa um dia inteiro, uma semana inteira, para poder falar, eu quero entender isso aqui. Se é na planilha, se é na nota, como que foi. Alguns, né, de boa fé falam, vai lá, irmão, presta conta, depois você me fala. Aí é chamado lá para explicar o inexplicável. Não, e o pastor presidente, os pastores, o tesoureiro de lá, parece que os tesoureiros da sede parecem piores. Eu não sei se eu posso usar a palavra pior, mas são mais exigentes do que o próprio pastor. Escuta, irmão, mas nem o pastor fala com ele assim, mas escuta, pastor, o senhor tem que resolver isso aqui, porque olha, é criterioso. E estão certos porque o amor ao dinheiro tem arrebentado com muitas pessoas. 40% ainda é uma largueza, né? É uma largueza, porque muitos trabalham aí com uma coisa assim, mínima mesmo, né? Traz para cá, depois eu te devolvo para lá. Bom, aqui você vê que está na primeira linha, ó, os cultos, secretaria e finanças. E aqui está na segunda linha, tá bom? Aqui está na segunda linha. O pastor tem que tomar conta de todos os cultos da igreja, Tanto é que o pastor, quando ele vai sair, ele tem que tomar o cuidado para não dizer que ele vai sair, porque se ele disser que vai sair, a igreja não vem. Ele só tem que explicar depois que ele saiu e voltou, que as pessoas falam, eu vim por causa do pastor, o pastor não está, é verdade. Meu pai ele tem um ditado que meu pai fala que o dono do defunto pega na cabeça, se não está ali, não acontece nem velório. Tá? O pastor fala o seguinte, irmãos, eu não vou estar aqui no próximo domingo, mas o irmão Rogério vai estar presente. Minha chance, é a minha chance. Meu pastor não vem, né? É o coração da igreja. Isso aí é a característica da Assembleia de Deus. Então ele toma conta de todos os cultos, tudo que acontece na secretaria, ele tem que ter a assinatura dele, e tudo que acontece nas finanças. Ele é o representante jurídico, tá? Pessoa jurídica da igreja. E lógico, olha os outros trabalhos que ele toma conta aqui também. Toma conta do trabalho de varões. Tem que tomar conta, ele tem que organizar. Ele coloca um irmão lá como líder, reconhece o irmão como líder, fica incentivando o irmão a trazer outros irmãos, e se ele não fizer isso, o departamento não anda. Um pouquinho diferente das irmãs, né? Porque tem essa questão aí que as irmãs estão tomando conta do mundo inteiro. Mas ainda tem também aquela irmã que ele reconhece como sendo a regente, a líder, e que ele dá o apoio, que ele dá o culto, que ele dá o púlpito, todo aquele negócio lá. Ainda assim, se ele não estiver presente no culto das irmãs, aí ele perdeu 70% de credibilidade. Falta em qualquer culto, mas não falta das irmãs não, por favor. As irmãs não querem representante, elas não querem, elas querem a figura do William, ou do pastor da igreja. Está muito ligado. Você vê que todos têm lideranças, ó, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Precisa ter essa visão panorâmica de que a igreja ela tem faixas etárias, quer dizer, mais pequenininhos, né, e mais idôneos, e que tem diferença entre homens e mulheres. Ele tem que ter essa finesse. Se não tiver essa finesse, aí mistura toda a salada. Aí depois que a salada não reconhecia, ele tem que distribuir a ordem do culto. Quem vai cantar nesse culto? Tem 10 departamentos, 2 horas e tem 1 hora de pregação. Cada departamento vai cantar um hino, vai gastar mais ou menos 10 minutos do culto, sem falar os avisos e a oferta e a andança. 10 departamentos. Para quem que ele vai dar prioridade? Como que ele vai fazer isso daí? Você imagina a cabeça dele como começa a ferver quando ele não consegue dar oportunidade para um departamento. Alguns trabalham com escala, 2x2, 3x2, sabe? 2 hinos. O pessoal está usando um monte de estratégia, porque departamento é o que não falta. E precisa ter uma visão de conjunto. Ele não pode favorecer de mais um e esquecer o outro, porque o pessoal vai reclamar. Vai falar de favoritismo. E aí está, você já é voluntário, já não ganha um salário, já tem cuidado do seu trabalho. Você já tem secretaria, finanças e os cultos para tomar conta. E você tem um monte de gente falando de você e reclamando de você. Vai para o querido. Vai tomar antidepressivo e vai pregar cura divina.
com a farmácia dentro de casa, é muito difícil. Muito difícil. Por isso que o ministério está tomando cuidado aí para falar o seguinte: vamos marcar a férias do pastor, e está dando férias mesmo. Recolhe, dá uma férias, 15 dias, depois mais 15 dias, uma semana, né? Os pastores têm essa largueza, né? Essa largueza. Por isso que eles precisam formar a segunda pessoa. A segunda pessoa tem que ser formado pelo pastor, que tenha assim a mesma tarimba ali, mantenha o ritmo e que não seja um usurpador. Porque tem gente que vai para o segundo lugar ali, aproveita quando o pastor não está e dá uma de migué, né? Acata reclamações, quer fazer um culto diferenciado, e aí coloca o pastor numa saia justa, porque o pastor já tem uma linha de trabalho. E se ele faz diferente, depois tudo aquilo que é diferente dá a impressão que é melhor. Dá a impressão que é melhor, mas não é, só é diferente, é melhor. Pratica a mesma coisa durante um ano, você vê se vai ser melhor. Não, uma semana, 2 semanas você aguenta. Agora, se você der o cajado na mão dele, ele vai fazer aquele repeteco lá as próximas vezes e todo mundo vai achar chato também. É percepção que a igreja tem que ter. Por isso, a segunda pessoa do pastor, o co-pastor que a gente chama, ele é uma pessoa que ele se apresenta na ausência do pastor. Se apresenta na ausência do pastor. Se apresenta e quando o pastor está presente, ele se recolhe com a mesma humildade, tranquilidade, sossego, né? Ainda mais que na hora de responder não é ele que responde. Quem responde é o titular, sempre é o titular, mesmo que esteja viajando, responde para nós. Além de todos esses trabalhos aí que vocês viram, que são internos, vocês já memorizaram aí? Está tudo na cachola? Preciso aqui, volta aos slides. Vamos lá, voltar aos slides. Tem que responder para o ministério, para as lideranças, para a membresia. Aqui, figura. Tem que colocar uma capa vermelha nas costas, para sair voando, peito de aço. Tem que ser responsável por todos os cultos, tudo o que acontece na secretaria, finanças, todos os departamentos. Lógico que eu já não coloquei aqui escola dominical e outros trabalhos, tá bem? Está tudo incluso mais ou menos aqui, Aí ele ainda tem que pensar em missões. Pastor que não pensa em missões vai começar a fracassar em alguma hora. Mas como que ele vai tomar conta dessa demanda inteira? É o que as Assembleias de Deus pedem. Ela pede, você é o nosso representante. Você vai ter que ter um culto de missões. Aí o pastor se satisfaz com um culto de missões uma vez por mês e tem que colocar um secretário de missões e um líder de missões. Porque o secretário ou o líder vai prestar conta para a sede que está ligado com a missão que está fazendo lá no Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, Rússia, aquele negócio todo. Um culto de missões. E a igreja fala: que dia que vai ser o culto de missões? Segundo domingo. Não vou. Não vou, porque vão pendurar umas bandeiras, vão falar dos países que não tem nada a ver, e aí vai pedir 2 ofertas. A igreja é uma bênção. Quer ser pastor da Assembleia de Deus? Eu quero. Você quer? Quer ser pastora? Né? Não, mas então eu vou me dedicar a missões, eu vou fazer só missões. E onde fica o evangelismo? Você está se dedicando a missões, mas cadê o evangelismo? Porque se você começar a se dedicar demais a um departamento, aí o outro departamento vai falar: tá vendo? Só aquele lá, porque aquele irmão lá só anda com ele. Filho, eu tenho que colocar alguém para tomar conta de missões, alguém para tomar conta de evangelismo, alguém que vai tomar conta do ensino e alguém que vai tomar conta da música. Por isso que a Assembleia de Deus ela é episcopal, tá? Ela tem alguém que vai dividindo as funções entre os irmãos e as irmãs. Foi por isso, eu acredito, que o pastor William falou: olha, eu tenho tanto trabalho, eu preciso de liderança que andem lado a lado comigo, que entendam o ministério mais ou menos como eu, para que eu tenha confiança de deixar a chave da igreja na mão dele. Eu tenho que ter um líder que seja capaz de abrir a igreja e fechar a igreja e não ter sumido nenhum prego, que o microfone esteja no lugar, que a igreja seja mantida limpa e que fale a linguagem do pastor, porque a gente não pode ter um líder que é antipastor ou anti-Assembleia de Deus. Não dá, porque aí você, ao invés de apagar incêndio, você coloca fogo, você coloca álcool. Tem que ser ali, lado a lado, ombro a ombro. É muita coisa, irmãos. E o pastor da igreja, ele precisa da formação teológica e da formação bíblica. Por quê? Você vai ter teologia de missões. E teologia de missões, você pode fazer 2 anos de teologia de missões que você não aprende. Aí o pastor, ele precisa de alguém, então, que faça teologia de missões, que seja um missionário, que seja alguém dedicado a isso. E aí ele procura na igreja e fala: cadê o líder de missões? Aí ele encontra uma irmã.
Só que ele encontra uma irmã, vai colocar essa irmã como líder de missões. E geralmente a pessoa que toma conta de um departamento já está tomando conta de outra coisa na igreja. É um acúmulo de funções. Não era para ter acúmulo de funções. Cada um no seu cada um. Mas por que cada um vai acumulando funções? É porque as pessoas vão tirando o pé fora. Sabe aquele desenho do Tom e Jerry? Precisa de um voluntário. Aí o pessoal pega e coloca um passo para trás e fica só o Tom lá na frente. Precisando de um trabalho, todo mundo coloca o pé para trás. E fica quem? Fica o irmão que já está fazendo alguma coisa. E aí vem o outro e fala o seguinte: ó, só aquele irmão recebe cargo e eu não. Ô irmão, por que você não recebeu? Porque você não se apresentou, você não estava na oração, você não estava no culto, você não estava na reunião, você não se preparou. Foi por isso, não é por causa que... Agora esse irmão não, ele está na oração, está na reunião, vai nas visitas, está comigo, liga para mim, né? Me ajuda. Aí, mas ele já está super atarefado. Se você tivesse me chamado, como que eu ia te chamar? Com a bola de cristal? Como que eu ia te chamar? Porque a gente não pode usar bola de cristal. Mas Deus não revela? Deus revela. Mas você quer que Deus revele como? Tem um sonho com você, uma visão? É assim que você quer? Sendo que 98% das chamadas é porque você está presente? Você é aplicado? Que não existe mágica? A liderança tem esse tipo de maturidade. São vocês mesmos. Dos 30 e tantos mil de Gideão, só 1%. 1% que era os 300. Essa é a compreensão que nós estamos na liderança, a gente entende, a gente chega lá. Eu não estou aqui para dar trabalho para o meu pastor, eu estou aqui para assumir a função que ele me deu. Tanto é que eu fui orientado pelo meu pastor, isso aí é a orientação que a gente recebe lá na liderança. Ó, irmão Rogério, se eu não chegar no horário, o senhor pode começar o culto. O irmão vai lá, começa o culto, mas o que é começa o culto? Coloca a igreja de pé, faz a oração, canta os 3 hinos, lê a palavra e distribui as oportunidades. É isso que começa o culto, não é inventar culto, não é inventar nada. Você está fazendo uma parte assim que não vai ofender a ninguém. Tem uma liturgia, tem um ritual, tem um costume. Inovação, modificação, é só o pastor que pode fazer. Você só pode fazer nas Assembleias de Deus depois que você conversar com o seu pastor. Posso fazer assim? Posso não fazer assim? Mas por quê? Porque você vai fazer uma inovação. E quando você fizer uma inovação, é uma vez só. Você não vai fazer. E se surgir problema, você não vai resolver. O problema vai vir parar nas costas do pastor, que vai parar na sede rapidinho por causa que tem o WhatsApp. Entendeu? Esse que é o problema. Bom,